Você provavelmente já deve ter ouvido falar da civilização Inca. Afinal, foi uma das maiores civilizações do continente americano, mais precisamente na América do Sul, cortando diversos países atuais e boa parte da Cordilheira dos Andes. Mas se eles tinham tanto domínio assim, como eles conseguiam se organizar? Sem falar que eles viviam praticamente nos céus, a mais de 3.000 metros de altitude, e isso tudo há 500 anos atrás. Fala galera, meu nome é Gilmar dos Santos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Feito isso, vamos ao vídeo. Antes da formação da civilização Inca, outros povos habitavam a região que correspondia a esse território. Eram eles povos nômades, aqueles que estavam sempre em constante deslocamento. Mais tarde, um povo vai se fixar nesse território, formando um império urbano e militarizado. Era o povo Huari, que permanecerá nessa região por 2 séculos. Somente mais tarde, no século IX, é que os Quichuas vão se fixar nesse território, dominando ele, formando assim o Império de Tahuantinsuyo, ou o Mundo dos Quatro Cantos. O termo Inca era utilizado para indicar o imperador, o Sapa Inca, e mais tarde vai ser generalizado para todos que viviam naquela região pelos espanhóis, ou seja, os Quichuas são os povos Incas. E o termo vai acabar sendo generalizado para todos que viviam naquela região. Apesar de ocupar uma grande região, esse povo era muito bem organizado. Sua capital era Cusco, onde ficava o imperador, que comandava as demais regiões. Esse imperador era considerado filho do sol, ou seja, ele era praticamente um deus, e todos deviam obediência a ele. Quando ele executava alguma ordem, todos deviam seguir, caso contrário, seriam severamente punidos, até mesmo levados à morte. As cidades possuíam grandes construções que dispensavam qualquer material de ligamento, de junção, ou seja, não tinha argamassa, não tinha cimento, era pedra sobre pedra, e essas construções persistem até os dias atuais. Uma das regiões que impressionam pelo estado de preservação e conservação é a região de Machu Picchu, que atrai milhares de turistas todos os anos e vale muito a pena conhecer. Por ser muito desenvolvida, essa civilização precisava ser extremamente organizada, seguindo uma hierarquização muito rígida, onde no topo nós temos o imperador, Sapa Inca, mais abaixo nós temos os governantes, guerreiros e sacerdotes, mais abaixo funcionários públicos, cobradores de impostos, artesãos, camponeses e por último o povo, é claro, que sustentava tudo isso. Mas vale lembrar que nessa civilização não existia escravidão, mas se caso o imperador quisesse que a população realizasse uma nova obra, uma estrada, um templo, ele recrutava toda a população para trabalhar nessas construções e eles tinham que fazer essa obra. Então não existia escravidão entre aspas. Para manter essa sociedade, a economia estava baseada na agricultura, principalmente na agricultura de terraços, que era aquele sistema no formato de degraus, como se fossem escadas, que permitia aproveitar todo o relevo à sua volta para a agricultura, plantando assim milho, batata e também o feijão. Além da agricultura, eles também já domesticavam alguns animais, sendo a lhama, que era responsável pelo deslocamento das cargas, pois ela era resistente a temperaturas baixas e conseguia andar naquele relevo, e também para carne e lã, as alpacas e as vincunhas. Já a sua religião era politeísta, eles acreditavam em diversos deuses, sendo o principal o deus Sol, sendo que eles também cultuavam alguns animais, como o côndor, o jaguar e assim por diante. Então é muito comum viajar para o Peru e encontrar cidades com ruas em homenagem a esses animais. Como outros povos da antiguidade,
a civilização inca também realizava sacrifícios para oferecer aos seus deuses, né, em troca de boa colheita, prosperidade. Esses sacrifícios podiam ser tanto de animais como também de pessoas. Outro fato bastante interessante é que eles dominavam um sistema numérico, que era chamado de quipos. Eram cordões, sendo cipós ou até lã, em que eles faziam nós, e nesses nós, cada nó representava uma quantidade X, que correspondia ao que eles produziam, que eles armazenavam ao longo dos anos. Porém, eles não dominavam a escrita, não deixando registros escritos, né? Apenas aqueles que foram registrados mais tarde com a chegada dos espanhóis. Além dessas escrituras, artefatos arqueológicos, objetos, as construções servem para resgatar um pouquinho da história da civilização inca. Estima-se que antes da chegada dos espanhóis, essa civilização tivesse chegado a aproximadamente 5 a 15 milhões de habitantes, isso dependendo da fonte, que aos poucos, a partir de 1532, quando Pizarro chega nessa região, essa civilização vai entrar em decadência, muitos sendo mortos através da violência e outros através da doença. Pizarro também vai ser responsável por aprisionar o último imperador, o Atahualpa, que tentou negociar a sua liberdade em troca de uma grande quantidade de ouro e uma grande quantidade de prata, mas ele acaba levando os espanhóis até essa região e vai ser morto pouco tempo depois pelos espanhóis, porque ele não aceita se converter à religião católica, à fé cristã. Então imagina um imperador politeísta que era considerado um deus sendo convertido a uma outra religião, e os espanhóis vão acabar matando ele, pondo fim ao Império Inca. Então esse foi um pouquinho da história dos Incas. Se você gostou, já sabe, e até o próximo.